galerinha do podcast Real Missão. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Esse é um canal voltado totalmente para falar sobre missões, sobre propósito. Você que carrega uma missão, um propósito aqui nesse mundo, né? Quando falamos sobre missões, nós lembramos automaticamente de pessoas que estão em outros países, em lugares distantes, e nós esquecemos muitas das vezes que aqui, no nosso campo, perto de nós, tem pessoas cumprindo esse chamado também. Então, nesse canal, você vai conhecer mais um pouco de perto e, quem sabe, despertar em você o desejo mais por missões e conhecer pessoas que trabalham com projetos missionários, pessoas que carregam um lindo propósito nesse tempo e pessoas que fazem a diferença onde elas estão plantadas. Então, eu espero que seja bênção na sua vida. Deixe o seu like, curta bastante e talvez deixe aqui nos comentários alguém que você queira aqui indicar para o canal, qual parte mais te tocou nesse vídeo, e que Deus te abençoe e fica com a gente até o final e deixa aquele like, famoso like, e nossos contatos estão na descrição do vídeo. Valeu! Fala galera do canal da Real Missão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Estamos com a nossa convidada hoje, Joyce Lamuso, não sei se pronunciei certo. É um prazer estar recebendo você aqui, Certinho. falar um pouquinho sobre missões aí na área infantil, né? Como você serve em missões em alguns lugares do Brasil. Então, hoje a gente vai falar em outros contextos. Tive alguns podcasts anteriores que falei mais local aqui no Rio de Janeiro, mas você vai falar um pouquinho sobre, né, se apresentar e explica mais pra gente um pouquinho como é que funciona o trabalho, né, acho que é a Junta de Missões, né? Você me falou uma vez. E, e é isso, Sim. seja muito bem-vinda e se apresente aí. Oi, pessoal. Meu nome é Joyce Lamuso. Sou casada com o Gabriel Lamuso, meu digníssimo esposo. E a gente tem o Natanzinho, que é o nosso baby missionário. Nós atuamos como missionários plantadores de igreja e também com revitalização na Bahia. Hoje nós estamos em Barreiras, na Bahia. E nós somos missionários através da agência da Junta de Missões Nacionais. É uma agência batista que tem aí muitos e muitos missionários espalhados por todo o Brasil em diversas áreas específicas. Tem áreas de plantação de igrejas, tem áreas mais sociais, né, como a Cristolândias espalhadas por todo o Brasil. Tem o trabalho nos Ribeirinhos, que também é de plantação e revitalização de igrejas, barco missionário, uma porção de coisas. Carreta missionária, que faz atendimento odontológico e médico para as comunidades. E, enfim, trabalho com surdos. Temos muitas opções, assim, dentro da Junta de Missões Nacionais. E tenho o prazer, o privilégio de fazer parte dessa agência, junto com a minha família. Estamos há 8 anos no campo missionário, nesse trabalho de plantação e revitalização. Ah, esqueci de me apresentar também na parte da onde eu sou, né? Eu sou do Rio de Janeiro, Angra dos Reis. Então eu saí lá de Angra dos Reis aos 18 anos e fui para o Nordeste. Fui para plantação de igrejas. Na época não conhecia Gabriel, nós nos conhecemos no campo missionário. E Deus uniu os propósitos aí, glória a Deus. É benção. Aqui pertinho, né, da gente, uma horinha e pouca de. A gente mora em Campo Grande, aqui, Angra. É Certo? bem Uhum. conhecido, é bem legal lá. Verdade. E quase não se vê falando, né, gente que saiu de Angra. O pessoal lembra de Angra só o pessoal que vai curtir praia e tal, mas existe lá um trabalho sendo feito, existe igrejas, né? É bem interessante. Eu tive. Aqui nós temos a Cristolândia aqui perto, a nossa igreja trabalha em conjunto, né? A igreja que eu faço parte, a Igreja da Esperança. A gente faz o trabalho junto com a Cristolândia feminina e masculina ali, é bem legal. Até entrevistei os diretores momentâneos, né? Que estão de saída agora no final do ano. Estão indo para Natal, se eu não me engano. E é bem legal o trabalho que existe lá deles lá. Tive lá até ministrando a palavra umas semanas atrás. É um trabalho assim espetacular que a Cristolândia faz, né? E muitas das vezes tem apoio, né? Uma das coisas é, Sim, você já foi lá o, ser voluntário também na Cristolândia? sim. Aí a nossa igreja mensalmente vai lá, faz um café da manhã, um trabalho legal com Que eles legal. e é uma demanda muito necessária, né? Hoje, né, como eu botei um tema aí, que é a realidade das crianças pelo Brasil, né? Abandono, escassez, rejeição, a realidade nua e crua. Então, essa primeiro aí, explica um pouquinho como é que funciona o trabalho, qual área que você atua aí diretamente, que existem várias demandas, né? Não é simplesmente trabalhar com crianças, mas existem
vamos dizer, setores na área de educação, na área de canto, de teatro. Então, fale um pouquinho sobre. Então, na verdade, vou falar um pouquinho antes da gente realmente começar esse trabalho que nós estamos fazendo agora. Quando nós chegamos aqui, a realidade que nós encontramos foi de uma igreja que estava fechada por 2 anos. E aí, nossa missão era revitalizar essa igreja. E nós tínhamos alguma expectativa. Então, será quantas pessoas que tem lá para a gente poder desenvolver esse trabalho? E começar, né? Recomeçar a trazer de volta aquele mesmo vigor, aquela mesma vida que a igreja tinha no passado. Quando nós chegamos aqui, não tinha ninguém. Não tinha nenhuma pessoa. Só tinha o templo. Então, nós tínhamos aí uma revitalização para fazer sem nenhuma pessoa. E aí nós começamos o trabalho do zero. Nós começamos a ir de casa em casa. Um detalhe importante. Estava na pandemia quando a gente chegou. Então já tinha essa dificuldade das pessoas terem contato com outras pessoas. Elas, na verdade, estavam mais em casa. Ninguém queria muito contato. Que dirá com pessoas estranhas, que elas nunca tinham visto na vida. Então tava eu e Gabriel, recém-casados, né? A gente tinha acabado de casar, era dia 1º de agosto, foi dia 1º de agosto de 2020 o nosso casamento. Dia 8 de agosto a gente já estava aqui no campo. Então, começamos o trabalho assim, indo nas ruas, fazendo caminhada de oração. A gente andava pelo bairro todo, andando, orando pelas pessoas, orando para que Deus nos desse um direcionamento. E aí, foi quando nós começamos a ver crianças na rua. Mesmo sendo pandemia, as crianças estavam brincando na rua, estavam sem aula, porém, normalmente brincando. Então nós pensamos, olha, eles não estão tendo aula, eles não estão tendo esse contato, mas eles estão brincando na rua, então nós vamos até eles. Se a gente marcar alguma coisa na igreja, ninguém vai entrar. Primeiro que ninguém gostava muito da igreja. Ninguém tinha muito interesse na igreja. Porque um ponto, infelizmente, negativo é que ela fechou por problemas com a antiga liderança. Então, deixou muitas marcas, muitas cicatrizes, deixou aí um mau testemunho. Então, a igreja fechou. A igreja, naturalmente, mesmo se a gente abrisse as portas, as pessoas não iam entrar. Então, nós começamos a ir pra rua. A gente viu criança na rua, vamos brincar. A gente começou a brincar de pique-esconde, pique-pega, levava bola. Então, eles começaram a fazer amizade com a gente. E nessa amizade, nós começamos a falar de Jesus. Então, a gente começou o primeiro PGM de criança. PGM significa Pequeno Grupo Multiplicador. É uma forma da gente... É uma sigla que, basicamente, se refere a um pequeno grupo que se reúne semanalmente para desenvolver relacionamento discipulador, para multiplicar esses relacionamentos, trazer mais pessoas. E assim a igreja tem se movido, em pequenos grupos. E esse pequeno grupo das crianças começou na rua. Brincando, daqui a pouco as crianças sentavam no chão. Eles já estavam sujos mesmo da rua, sentavam no chão. E ali eu contava história bíblica. Eu levava sempre algum recurso, alguma imagem, alguma coisinha que chama atenção. E eles ficavam naquela expectativa de ouvir o que eu tinha para contar naquele dia. Então, assim que nós começamos o trabalho com crianças. E foi também assim que a gente começou a revitalização. Foi focando nas crianças e nas suas famílias. Hoje em dia, já está com uma outra cara, né? Já não tem mais aquela cara aquela coisa mais de início, quando você não tem voluntário, você não tem muita ajuda, que você vai do jeito que dá e mete a cara mesmo para fazer. Não tá mais tão assim, graças a Deus. Nós já temos hoje voluntários. Então, nós temos 30 voluntários que atuam junto com a gente no trabalho, no Projeto Viver, que é essa camisa que nós estamos utilizando, que eu estou utilizando aqui, que nós utilizamos todo sábado, que é o Projeto Viver. É um programa de prevenção. Então, o que a Missões Nacionais visualizou? Eles estavam trabalhando com as Cristolândias. E nas Cristolândias começou-se a perceber que a maioria desses meninos, desses homens que estavam lá, já tinham passado por igrejas antes. Famílias eram cristãs,
a mãe orava e intercede por essas pessoas, e foi percebido que grande parte desse público já passou por igreja na infância, cresceu na igreja. E aí, onde foi surgindo a ideia do programa Viver, que foi trabalhar a prevenção, para que essas crianças não cheguem no final, ali, lá na juventude, na fase adulta, e se torne uma pessoa que está presa nas drogas, que está presa nos vícios, ou que passou por muitos traumas, por muitas questões. Então, o Viver chega para prevenir. Nós percebemos que o nosso campo precisava da prevenção também. Nós precisávamos ter um olhar intencional com as crianças. Não era só brincar, não era só compartilhar a mensagem do Evangelho. Era necessário ter um olhar completo, por um indivíduo de forma completa, em todas as suas áreas e com todas as suas demandas. Então aí você apresenta o Evangelho, mas às vezes a criança está precisando não só de ouvir a palavra, mas de ter algo palpável ali, de ter uma cesta básica dentro da casa dela. E aí você nem sabe a necessidade daquela criança. Então, quando você vem com um olhar de prevenção, você vem com um olhar de olhar o indivíduo integralmente. Ele precisa do pão da vida, mas ele também precisa do pão físico, porque a barriga dele está com fome. Então, você apresenta as duas formas de amar. Você ama compartilhando a palavra e você ama dando alimento. E assim você vai trazendo cada vez essa pessoa para mais perto. Foi essa necessidade que eu vi. Eu precisava ir além do momento da igreja, do momento do PGM. Era algo que precisava ser integral desses indivíduos. Então, a pergunta é, como funciona o trabalho? Hoje ele funciona assim. A gente tem um olhar de forma integral. A gente recebe as crianças todos os sábados na igreja. A gente chama de Sábado Viver. Nesse Sábado Viver temos o primeiro momento, que é uma conversa, tipo um momento devocional. Eu trago assuntos, temas, assim, por exemplo, temas como masculinidade, que glorifica o Senhor, feminilidade, que glorifica o Senhor, relação entre família, relação de respeito. A gente vai falando sobre temas, assim, mais do dia a dia deles. Depois a gente faz a oração e tem o café da manhã. Então, eles chegam bem cedinho, às 8 da manhã, tomam esse café da manhã com a gente. Depois do café tem um pequeno grupo, onde tem a lição bíblica, a aplicação pessoal. Depois de tudo isso, que vem a parte que eles querem mais. Eles não querem mais. A gente sempre fala sobre isso. Eles não chegam querendo o Evangelho. As crianças, elas querem brincar, elas querem estar com os amigos, elas querem participar das oficinas. Mas o Senhor, ele é especialista em transformar intenções. Eles chegam com as intenções erradas, assim, né? Intenção que não é o Evangelho. Mas o Senhor pega aquela criança e começa a gerar um amor pela palavra, um amor pela presença de Deus. E foi assim comigo, né? Eu fui alcançada na infância. Eu não ia para a igreja porque eu queria Jesus. Eu ia para a igreja porque eu queria estar com os meus amigos, porque eu queria estar com a tia. A tia era legal, a igreja era legal, eu quero estar nesse lugar. E lá Deus me alcançou, através de intenções que não eram nem o Evangelho. Então eu sei disso. Então eles fazem a parte que eu mais quero, que é o discipulado. Depois eles vão para a parte que eles querem, que é o futebol. Eles têm aula de futebol, aula de balé, aula de música, instrumentos musicais. Então, isso tudo acontece no Sábado Viver. De 8 da manhã ao meio-dia. Todas essas atividades em seguida, né? E assim nós temos recebido aí mais de 60 crianças todos os sábados. Então, aquele começo lá no início da revitalização, 2020, eram ali 10, 12 crianças. Hoje, com o programa Viver, com essas ferramentas de aula disso, aula daquilo, e com essa intencionalidade, a gente consegue ter mais crianças. A gente consegue ter mais adesão ali do interesse deles. E é isso, assim que tem funcionado no momento. Sim, o que você falou é muito interessante porque
muito, principalmente trabalhos iniciando, né? Porque algumas pessoas às vezes chegam assim já querendo implantar uma coisa, mas é importante que a gente, pelo menos eu ouço falar muito em missões, é a leitura do campo, né? Tem que fazer a leitura dali, ver as crianças e ir ali aos pouquinhos criando relacionamento, fazendo uma brincadeira aqui e ali. Aí depois você vem com a. E você chegar impondo, já isso vai afastar. Vai só piorar a situação de que já tinha uma, uma, um parênteses assim, né, de uma situação da igreja anterior. Aí você já chega já impondo, vai falar, pô, vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, é um relacionamento que você precisa viver com eles para eles poderem criar aquele vínculo de confiança para poder depois vir. Isso é muito interessante, essa estratégia. E sempre funciona, né? Você vê os frutos que o Espírito Santo vai trabalhando ali, isso é o mais emocionante, assim, se viver. Exatamente. Ali Porque na. imagina assim, se a gente chegasse e já falasse assim, criança, para aí a brincadeira, que eu vou contar uma história. Tipo assim, eles não. A gente não gerou nenhum vínculo, não gerou nada. Sim, Eles não iam parar nada. Eles iam continuar a vida deles. Agora a gente gerando relacionamento intencional. E nisso, os pais ficavam ao redor só observando a está gente. observando. Então a gente Sim, começou a ter relacionamento com os pais também. Porque eles estavam ali vendo quem são esses adultos aí que querem brincar na rua com os meus filhos. Que coisa estranha, deixa eu ver. Aí vai vendo que é gente legal, que é gente animada, gente confiável, né? E assim a gente foi ganhando a amizade da família também. sim, perfeito. Esse número dois é o que mais parte o seu coração quando você olha para a realidade dessas crianças hoje. Ou talvez quando iniciou, né? Eu acho, assim, o que parte do meu coração é ver a vulnerabilidade de algumas situações específicas que a gente tem dentro do projeto. Não são todas as crianças que estão em vulnerabilidade social. Algumas têm sua família estruturada, tudo certinho, a família acompanha, tá junto com a gente no processo de crescimento dessas crianças. Mas tem muitos ali que estão em situações muito tristes, assim. Tem um menininho mesmo que ele começou, ele era pequenininho, agora ele já tá com 12 anos. E assim, ele mora dentro de um bar. É o bar e uma portinha já é a sala da casa dele. E, e a casa é cheia de gente, é um monte de gente que dorme num quarto só. É aquela coisa assim desestruturada. Ele mora com a avó. E a avó não é avó de sangue. É a avó. Infelizmente, é uma história bem confusa dele. Mas os Uhum, parentes que ele mora não são nem parentes de sangue dele. E aquele bar daquele nível assim que fica bêbado jogado no chão, é esse nível que ele mora ali. E ele se gaba, infelizmente, porque a cosmovisão dele é essa. Ele se gaba para as outras crianças de que ele bebe, de que ele faz o que ele quiser. Ele fica na rua até tarde. Ele volta na hora que ele quer. E isso desde pequenininho. É a realidade de vida dele mesmo, a cosmovisão de mundo dele totalmente bagunçada. Então, isso parte do meu coração, porque eu queria fazer mais. Eu queria uhum. trazer para dentro da minha casa, se fosse possível. É tanta coisa assim que vai deixando a gente triste, mas ao mesmo tempo o Senhor nos dá ferramentas para a gente contribuir de alguma forma, para a gente fazer parte do processo de alguma forma e ser aquele pontinho de esperança para aquela criança, ou de uma luz assim, ah, não, ali é um lugar que eu posso pedir ajuda. A igreja precisa Sim, ser esse lugar, o lugar das portas abertas, o lugar de proteção, o lugar que eles podem contar. Ali ele pode chegar ali, ele pode contar com aquelas pessoas, com aquele ambiente. Se não for isso, então para que a gente serve, né? Para que a gente está servindo exatamente. enquanto nós não chegamos na eternidade? O que a gente está fazendo, né? Então, assim, enquanto Jesus não leva a gente para a eternidade, nós precisamos trazer essa eternidade, essa presença para cá. É o céu na terra. Nós precisamos ser Sim, esse lugar onde eles podem contar, eles podem pedir ajuda. E é isso, assim, o que parte do meu coração é ver algumas situações específicas
E às vezes não poder ser a solução total. Eu posso contribuir um pouco, mas eu não vou tirar ele da casa dele. Enfim, é isso, assim. Muita coisa, né? Uma coisa que eu pensei que agora que não tá aí existem vários contextos diferentes, né? Se tratando de estados, mas qual a área assim, que você identifica que é pior, de mais. Porque você canta também, né? Então tem algumas igrejas que você vai para cantar e outra que você vai como missionária, correto? Assim, qual é a maior dificuldade que você enxerga assim rodando vários lugares, né? E qual a diferença dos contextos que a gente enfrenta? Às vezes a gente acha que é só lá para o interiorzinho que tem e tal, mas aqui perto da gente também tem essa realidade, né? O que você vê assim de diferente? Não sei se estou sabendo formular direito a pergunta, mas na prática ali mesmo. Ah, não, o Rio de Janeiro é mais tranquilo e outro lugar é mais tranquilo, ou é exatamente os contextos assim, sempre a mesma. Porque o mais difícil hoje, cara, uma situação que a gente vê muito é crianças assim largadas, né, por pais separados. É sempre quase a mesma coisa, né, os contextos. É pais separados, mora É. com a tia, mora com a avó, mora não sei o quê. Mas dentro disso, assim, o que é que você enxerga de mais comum do que a gente imagina e sendo que mais fere uma criança, coisas que podem ser prejudiciais. Não sei se deu para Essa, entender. essa questão da família desestruturada é generalizado, né? Assim, tá em Mas todo acontece, lugar. hein? As crianças em vulnerabilidade nesse sentido, de pais separados, e aí vive na rua, é muita ociosidade, né? Tá ali na rua, tá tendo acesso a um monte de coisa. No Rio, eu consideraria ainda pior no sentido de ter acesso a questão de drogas, de criminalidade, tá mais escrachado assim na cara do que aqui, Uhum. sabe? Eu que tenho o contexto de conhecer a realidade do Rio também, eu diria que aqui tá um pouco mais camuflado. Não se vê claramente andando pela rua uma pessoa com arma na mão. Ou então uma mesinha de droga, que eu já vi claramente no Rio, escancarado, sem vergonha, sem nada. Aqui não. Mas a gente não pode se enganar de que não existe. Porque existe escondido. Quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, mas aqui não tem nada disso. Mas quando a gente vai cavando um pouquinho, a gente vai encontrando coisa. A gente vai descobrindo coisas. Então, assim, aqui tem esse menino mesmo que eu citei. Ele já, eu soube de situação dele ser usado como aviãozinho. Tá tudo escondidinho, né? Tudo debaixo dos panos, mas existe. Uhum. Então a gente não pode se enganar. Talvez algumas pessoas que vão ver essa live são de regiões, de diversas regiões do Brasil. Ah, porque aqui na minha cidade não tem isso. Se você começar a ter um olhar intencional para isso, você vai começar a ver. É porque às vezes a gente vai vivendo nossa vida, a gente não quer enxergar a realidade, não quer enxergar o que está acontecendo. Mas se a gente começa a orar, falar, Senhor, me faça enxergar além do óbvio que está aqui ao meu redor, o que está mais escondido, para que eu possa ser instrumento do Senhor, para levar Sim. esperança. O Senhor vai começar a te mostrar, entendeu? Então, eu diria assim, quando eu comecei o trabalho, eu não estava com essa intencionalidade para enxergar essa realidade daqui. Quando eu comecei a mudar meu pensamento, a orar mais sobre isso, eu comecei a ver. Então eu vi que eu precisava ir além de conversar apenas sobre as histórias bíblicas, sobre as narrativas. Eu precisava ir além. Eu precisava ter conversas mais sérias nesses pontos específicos. Por exemplo, numa conversa que a gente teve no Viver, antes do café, eu descobri crianças que eu nem imaginava que estava tendo vulnerabilidade à criminalidade. Uma conversa sobre música. Uma criança começou a defender um cantor que faz apologia ao crime organizado, um cantor de funk. Começou a defender esse cantor com unhas e dentes. Ele, não, mas ele não faz por mal. Não, mas ele não fala assim. Mas ele... Aí eu comecei a ver um perigo, porque os outros meninos estavam concordando. Eu falei, Sim. gente, é pior do que eu imaginava.
é pior do que eu imaginava, porque a cosmovisão desses meninos tá pior do que eu achava que estava. Eles estão achando normal esse tipo de música. Eles estão defendendo esse tipo de situação como se fosse arte. Olha só que nível, né, a gente chegou. Se eu Sim. não tivesse entrado nesse assunto, eu nunca ia saber. Eu nunca ia saber aqueles que estavam também em vulnerabilidade. Hoje eu sei. Fui cavucar mais, eu descobri que o primo do menino vende droga numa comunidade que tem aqui. Eu nem sabia disso. Foi numa conversa sobre música. Então, às vezes, você tem um monte de criança na igreja e você não tá querendo saber da vida deles. Você só tá querendo falar. Às vezes, se você parar para escutar um pouquinho, você vai saber as demandas específicas que cada um precisa ser trabalhado. Ouvindo algumas especificidades, alguns assuntos que cada um vai trazer. E aí você consegue tratar um a um, né? Cuidar um a um. Mas, assim, é isso. Eu acho que eu devo ter E fugido assim, da pergunta, mas... não, mas foi perfeito, foi perfeito. Ainda tem o outro lado de muitos cristãos, né, que infelizmente julgam isso. Ah, não, a criança mal educada, não sei o que, mas a gente não quer botar a mão no arado, né? Eu gravei já tá até no ar já, num podcast com um rapaz aqui perto do meu bairro aqui, que trabalha com Ministério Infantil também, tem uma ONG aqui, e ele é professor também, na rede pública e tal, aqui do Rio. E ele falou sobre isso. Acho que o tema foi a importância do discipulado do Ministério Infantil, foi isso. Dessa parte da gente fazer, né? Da gente não é se meter na criação, da gente que fala, ah, não, tô me metendo na criação, mas não é, você está formando, porque você não vai educar uma criança somente, mas no papel do discipulado, perdão, é formar pequenos cristos, né? Pessoas que pareçam com Cristo. Eu acho que o Paulo fala, seja meus imitadores como eu sou de Cristo, ou seja, sempre apontando para Cristo. Então não adianta a gente querer apontar e julgar, ah, essas crianças só quer saber de cantor tal, de MC, não sei o quê, só quer saber dessas coisas, se a gente não está fazendo alguma coisa que possa mudar isso, né? Que, infelizmente, como a gente falou um pouquinho antes, tem várias crianças de vários contextos onde os pais não estão juntos, onde os pais não têm aquela presença ali, né? E a criança fala isso, tá? Mas você não é meu pai, não sei o que e tal. Ainda além de já crescer com aquele sentimento de abandono ali, que se não for tratado, cresce, aí vai por esse meio, achando que aquilo vai suprir essa ausência do pai ou da mãe ou de qualquer outra pessoa. Então, assim, é um assunto muito importante e que nós temos essa missão, né? Como cristãos de. É claro que tem pessoas que trabalham especificamente com crianças, tem, mas se eu estou plantado num lugar onde tem essa demanda e não estou vendo ninguém, cara, o Senhor não te colocou ali à toa, entendeu? Deus não permitiu você chegasse ali em vão, seja num condomínio, seja num bairro, seja num trabalho. Aqui no Rio tem sido muito comum, né? Pelo menos eu reparei de um tempo para cá, pessoas se envolverem com área de ensino, né? Se formar professores e tal. E às vezes é cada coisa que a gente escuta que, tipo assim, precisa de Deus, né? Essas pessoas precisam de Deus e não vai ser chamando para a igreja, como a gente falou lá atrás. É criando relacionamento, é criando um vínculo ali no momento certo apresentar Jesus. Que às vezes, mesmo a gente não falando nada, a gente está pregando o evangelho. Então é muito importante e interessante o que você falou aí, né? Agora, essa número 3, qual a história mais impactante que transformou sua visão sobre missões? Ou não necessariamente que transformou, tipo assim, aquela coisa que mais impactou você, assim. Você citou uma que parece com a pergunta anterior, né? Do garotinho que mora no bar e tal. Não sei se você tem alguma mais dessa ou alguma boa também, né? Seria legal. Então, tem algumas histórias, assim, que... Vou trazer duas histórias. Uma impactante que me deixou um pouco mais reflexiva, triste até pela situação da pessoa. E Uhum, outra de esperança também, pra gente saber que Deus está fazendo uma grande obra, né? Então, enfim. sim. A primeira é de uma das meninas que a gente tem aqui, que é, infelizmente, tá generalizado também a questão de ansiedade, depressão entre as crianças e adolescentes. Eu e meu esposo, a gente está em muitos momentos presente dentro das escolas, tendo oportunidades dentro da escola para falar, para conversar com as pessoas. E a gente vê muito isso.
ansiedade, depressão, se cortando dentro do banheiro, situação triste. E uma das meninas do nosso projeto, que faz aula de balé, ela tem tentado, em vários momentos, suicídio. Ela tem 12 anos e ela já tentou várias vezes suicídio. Então, teve uma situação específica que ela tinha ido num sábado, pela primeira vez no Viver. No sábado seguinte, ela tentou suicídio. Ou seja, no segundo dia dela do projeto, ela já não foi. E o pai dela me mandou uma mensagem falando que ela estava no hospital, estava internada, que ela tinha tomado água sanitária e estava nessa situação. E aí eu vi que aquela mensagem do pai não era só me informando, era um pedido de ajuda. Porque eu vejo quantas crianças vão um dia, não vão no outro. O pai não me manda mensagem, eu nem sei. A criança não aparece, daqui a pouco ela aparece de novo. E eu falo, e aí tá sumido, e o menino volta a frequentar. Então, assim, esse vai e vem de criança é normal, de ir, faltar. Mas ele falou o porquê que ela não foi, ele justificou, e ela só tinha ido uma vez. Não tinha nem muito vínculo ainda. Eu percebi, ele tá pedindo ajuda. Ele tá pedindo socorro pra gente. Aí, na mesma mensagem que ele falou, eu já respondi, qual é o horário da visita? Pode ir hoje. No mesmo dia, eu já fui fazer visita pra ela. Foi no mesmo dia do Sábado Viver. Acabou o Sábado Viver, eu só almocei e já fui pra lá, pra visitar. E levei 2 tias, a tia do balé e a tia que é psicóloga, que tá junto com a gente. Então, quando eu cheguei lá com as tias, ele ficou muito impressionado. Assim, ele foi impactante pra vida dele ver que a filha dele tá sendo cuidada. Antes ele ficaria ali sozinho, naquela situação, com a mãe dele e com a família ali resolvendo. E agora, vinculado ao Projeto Viver, vinculado à igreja, a um projeto ali da igreja, ele tem mais pessoas no ciclo de cuidado da filha dele. E ele viu isso quando, com uma simples mensagem, a gente já foi lá fazer uma visita. E oramos com ela, ficamos horas ali conversando. Isso foi impactante para a vida dela também, porque quando eu falei, eu vim visitar, ela já ficou surpresa. Eu falei, a tia também veio, a tia do balé. Então ela ficou assim, uai, quantas tias vieram aqui para me ver? Tipo, como se isso não fosse normal. É uma coisa nova para ela ser cuidada por outras pessoas. Então, foi uma oportunidade que Deus nos deu, né? De poder amar aquela menina naquele momento. Isso, a gente continua cuidando dela, porque já aconteceu outras vezes também, depois desse dia. Então, hoje tem uma tia focada só nela. Que é uma tia... quando tem situações assim, e como eu coordeno o projeto inteiro, são muitas crianças, eu acabo não conseguindo dar atenção específica para cada uma delas como elas merecem. Então, eu vou destinando tios específicos para cada criança numa situação específica como essa. Então, eu já acionei um tio. Um tio é uma pessoa da igreja, gente. Não é uma pessoa especializada, não. Não é uma pessoa com mestrado, Voluntário, né? doutorado, pedagogia, não sei o que, não sei o que. Não, é uma pessoa normal que quer servir, que quer amar alguém, que quer cuidar de alguém. Então eu sempre falo na igreja assim, irmãos, estamos precisando de discipuladores para as nossas crianças. Se você quer ser um discipulador de uma criança, eu tenho uma criança para te dar, para você cuidar, para você amar, para você acompanhar. Então, eu faço assim, pego um tio, eu preciso que você cuide dessa menina. E aí eles tomam a responsabilidade, visitam, vão na casa, falam com os pais, faz momentos de conversa, momentos de sair para comer, momentos de... enfim, diversos. E o segundo caso que eu gosto de compartilhar é do Luiz, que é um menino assim, que a gente tem acompanhado também. Ele tem um discipulador, que é o João. O João é um adolescente de 17 anos que discipula o Luiz de 12. Então, assim, não tem idade específica para você dizer assim, eu tô preparado. Isso aqui é uma idade para você começar a discipular alguém. Não, você só precisa ser um crente, né? E uma pessoa que está disponível para amar e cuidar de alguém. E geralmente quando você é realmente um crente, um discípulo de Jesus, geralmente você quer cuidar de alguém. Você quer discipular outra pessoa. É natural. Então o João começou a cuidar do Luiz.
E assim, o Luiz é um menino muito abençoado. Ele é um menino que já é convertido, já foi batizado esse ano, inclusive. É. Ele foi batizado e ele fala que ele quer ser pastor. Então, no prédio dele, ele reúne as crianças para fazer. Toda semana ele faz um culto de oração só de criança. E quem inventou isso foi ele, não foi ninguém que mandou ele fazer. Então você vê como que Deus usa as crianças, né? Sim, Como que sim. Deus usa quem ele quiser, do jeito que ele quiser. Então, Luiz semanalmente vai fazendo esses encontros. Ele é o pastor, ele fala, eu sou o pastor Gabriel. Gabriel é meu esposo. Aí ele fala, não, eu sou o pastor Gabriel. Aí tem outra menina que fala assim, eu sou a missionária Joyce. Aí ficam lá, tem recepção, tem escala de louvor, Legal, aí bota legal. as cadeiras. É uma coisa linda, assim, eu acho muito engraçado. E ao mesmo tempo, assim, emociona a gente. Porque é lindo ver crianças. É uma brincadeira séria. Eles estão brincando de louvar o Senhor, de cultuar o Senhor, de falar de Jesus, gente. Isso é lindo de ver como Jesus ele usa até as crianças nas brincadeiras, nos momentos, e transforma aquilo em coisa séria. Em coisa Sim. séria mesmo. Então, é um testemunho, assim, que dá esperança pra gente, de investir nas crianças, não desistir. Eles são o presente da igreja, eles não são o futuro. Eles já são discipuladores agora, eles já são instrumentos de Deus hoje, na idade que for. Eu creio assim, né? Sim, sim. É, é muito interessante porque eu tenho feito essas entrevistas, né? E tenho visto que as palavras de algumas coisas em comum, assim, né? Sobre o discipulado, sobre o cuidar de pessoas. Isso é sempre. Porque Cristo fez isso, né? Por mais que tem algum lugar que eu me deparo às vezes com pessoas até hoje falando, pô, tua igreja faz evangelismo assim, assim, não sei o quê. Poxa, legal, não sei o quê. E pessoas cristãs estão de igrejas, e como se fosse algo de outro mundo, sabe? Só que isso é algo que a gente deve Uhum. viver no dia a dia ali, né? Criando o relacionamento com o Senhor acima de tudo. E é automático. A gente vai transbordar daquilo que a gente está cheio, né? E como você falou, quando a gente se converte, quando a gente é cristão de verdade, a gente quer cuidar de alguém. A gente olha para as pessoas com uma perspectiva diferente. Ao invés de julgar, né, a casca ali, a aparência, a gente pergunta por que que a pessoa é assim? Por que que fulano é assim? E tem muitas crianças que crescem, às vezes, com coisas que poderiam ser tratadas lá atrás, que aí vira um adulto ou um jovem com muitas dificuldades para poder mudar, né? Eu mesmo cresci com alguns traumas, faço tratamento até hoje. Você citou aí o exemplo da ansiedade e depressão, né? Eu faço tratamento até hoje ainda com coisas que, cara, minha infância foi meio traumática, né? Situações que eu vivi no ambiente familiar, bairro, algumas situações que dá trabalho depois de grande, né? 30 anos na cara aqui dando trabalho de coisa lá de trás. Mas faz parte e importante não deixar de se cuidar, né? Mas tendo a oportunidade de investir cedo, como você falou, as crianças são os missionários de hoje, não é amanhã. Ah, não, deixa quando tá muito novo para isso aqui. Aí o mundo vai lá e abraça, e enche de informação, enche de coisa. E criança muitas vezes acessando sites, fazendo coisas em telefones que nenhum adulto sabe. Então, assim, eles têm a facilidade para aprender, eles têm a facilidade para gravar as coisas e precisa desse momento fazer esse trabalho, praticar isso aí que Jesus nos ensina, que não tem limite de idade. Ele não fala, não, quando o pessoal crescer, vocês vão lá. Não. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então a criança está aprendendo ali, ali que é a hora da gente discipular e ensinar, né? Como a Bíblia fala, para quando crescer, ela não se desviar dele, do caminho. Então é bastante interessante, sim. Quatro, o que as crianças precisam ouvir da igreja que elas ainda não estão ouvindo? Isso aqui foi uma pergunta muito interessante, porque, como eu falei, né, é muito fácil a gente julgar lá fora, julgar a criança. Eu hoje tenho uma loja, né, e muita criança ali, roupa de uniforme de escola municipal ainda, que a gente sabe que não é lá muito grande, e cada palavrão, falando cada coisa que a gente fala, nossa, não tem pai vendo isso, não. Só que eu penso assim, caramba, será que o que que eu posso fazer aqui nesse lugar? O que que eu posso estar fazendo aqui? Ou eu como igreja, o que que eu estou fazendo ali? Então, o que que você acha que ainda precisa, né, para essas crianças ouvir, né, da igreja aquilo que elas não estão ouvindo, ou da igreja ir até elas, como você falou lá atrás?
Uhum. Eu acredito que elas estão ouvindo, mas talvez a gente precise de ser mais intencional, ser mais ousado. O inimigo tá dando tudo de si, tá entrando nas escolas, tá fazendo vendaval dentro do coração desses meninos, da mente desses meninos. Ele não tá brincando em serviço. Eu acho que às vezes a gente tá brincando um pouquinho em serviço, a gente tá levando meia boca. Às vezes os membros de Ministério Infantil estão fazendo de qualquer maneira, estão indo para a igreja, não estão nem orando, não estão nem consagrando ao Senhor. Ah, é só o cultinho. Vou falar aqui, vou contar uma historinha. Pronto. Não é só o cultinho. É você ministrar a palavra para aquelas crianças, é você ministrar e você orar e você clamar ao Senhor pela vida desses meninos. É mundo espiritual. Você não está fazendo qualquer coisa. É interessante isso, né? Se a pessoa é convidada para pregar numa igreja, em algum evento, alguma coisa, eu duvido que ela vá sem ter uma pregação, um esboço, sem ter orado, sem ter Sim, se prostrado diante do Senhor para se preparar para estar diante da igreja. Mas às vezes até essa mesma pessoa, diante de um convite para falar com as crianças, vai ver na hora lá qualquer texto. Ah, vou falar esse texto aqui. Não tem o Jesus é mesmo amor, o temor ao diabo não Senhor. presta. Fala ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Assim, é, eu acho que falta um pouco da gente ter um temor ao Senhor. O que, que a gente está fazendo? A gente está ministrando para crianças, a gente está ministrando para pessoas que são amadas pelo Senhor. E elas precisam ouvir o Evangelho, da melhor maneira possível, com todas as nossas forças. Porque o inimigo está com todas as forças dele querendo destruí-los. Nós precisamos, com todas as nossas forças, levar o Evangelho. É o Evangelho que transforma, é o Evangelho que é o poder Sim, de Deus para a salvação dos nossos pequenos. Então, assim, a igreja está pregando, mas será que ela está pregando com essa mesma intensidade, com essa mesma força que o inimigo está aí investindo nas crianças? A gente está investindo com a mesma exatamente. força, sabe? Então, talvez não é nem. A pergunta é tipo, o que a gente precisa falar que não está sendo falado? Talvez está sendo falado, mas será que a gente está usando a intensidade que é devida para essa necessidade de hoje, da gente alcançar os nossos pequenos, nossos adolescentes, sabe? As crianças Uhum. também, outra coisa, elas precisam ser visionadas. Elas precisam do evangelho, é o poder de Deus. E depois que elas conhecem o evangelho, elas precisam ser envisionadas. Para elas agora ser como Luiz, ser instrumentos de Deus, ser um mini missionário, que vai ser aquele que vai sair influenciando a geração dele. Então a gente precisa pregar o evangelho e envisionar as crianças. Esses para mim são os pilares. Aqui a gente tem uma Sim, missão. Aqui na nossa igreja, na nossa revitalização, nós temos uma missão. E essa missão ela vai permeando todos os ministérios, todos os departamentos da igreja. Nossa missão é glorificar a Deus e fazer discípulos. Então, em tudo que nós vamos fazer, isso aqui é para glorificar a Deus e fazer discípulos? Então nós vamos fazer. Será que nós estamos glorificando a Deus fazendo meia boca? Fazendo de qualquer maneira as coisas? Principalmente para o ministério infantil? Ah, é só criança. Vou falar aqui meia dúzia de palavras, tá bom. Nós precisamos nos consagrar, orar, jejuar pelas crianças. Nós precisamos chegar lá com a autoridade do Espírito Santo para poder ministrar sobre o coração deles. E eles percebem quando está sendo bem preparado o momento deles ou quando é de qualquer forma. Eles sabem. Eles sabem quando o tio está indo no improviso ou quando o tio preparou, quando o tio veio com a palavra de Deus mesmo, que Deus falou com ele. Então, assim, nós precisamos dar o nosso melhor para esse ministério, né? É isso. sim. Eu lembrei de versículo lá de Tiago que diz: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ou seja, às vezes você que está assistindo pode pensar, mas fala assim, mas na prática não é fácil. Não é fácil viver. A Bíblia fala várias vezes que é difícil, que no mundo a gente teria as aflições. Só que pedindo a Deus, Ele dá sabedoria, estratégia, discernimento do que falar, do que não falar, de estratégias. E como a gente falou, existe também um preparo, né? Você se preparar para aquilo ali, para a oportunidade que você tem.
Às vezes você foi pego como é que fala? De previsto, Surpresa. desprevenido. Isso, pego de surpresa. Mas para Deus não existe surpresa, ele já sabia disso. Então, ou seja, se foi lhe permitida a oportunidade, Tiago 1,5, peça a Deus sabedoria que ele vai dar, né? Então, assim, não tem, a gente não tem desculpa para fazer as coisas, né? Para servir, para servir mesmo as pessoas. E como você falou, a criança observa tudo, né, que você faz, ela percebe tudo. Você vê uma criancinha aprendendo a falar, ela às vezes repete uma palavra difícil que um pai e uma mãe falou. Aonde você aprendeu isso? Ah, em casa. Ou seja, ela está observando, ela está vendo. Na igreja é a mesma coisa. Ah, às vezes chega, a criança fala, o que você aprendeu hoje? A criança consegue descrever tudinho que ela aprendeu. Então a gente não pode ficar com esse pensamento de, ah, não, é criança, só uma escala. Ah, tô escalado no culto infantil É. domingo, vou lá cumprir uma escala. Não, é um preparo, assim como todas as outras áreas que a gente serve, mas Uma missão. principalmente com criança, né? A missão que a gente carrega, como é o nome do canal, né? Então, assim, existe essa importância que a gente precisa se atentar e saber. Ah, você quer fazer de qualquer jeito? Pô, o mundo lá fora está investindo tudo, qualquer coisa para poder fazer essa criança crescer e virar qualquer um, né? Virar uma pessoa que fala na internet besteira, ou um cantor de funk que vai falar apologia, ou alguém que vai para a vida errada. O diabo está aí criando várias estratégias, filmes, séries, desenhos, ensinando isso aí. E a gente, o que a gente tem feito? Está julgando o mundo, está julgando emissoras que passam isso, ou a gente está trabalhando e servindo ao reino naquilo que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Então isso é muito interessante. É. A número 5, quer falar uma coisa? Não, é que, assim, uma coisa que eu percebo é a gente não tem noção de quanto eles são esponjas. As crianças são esponjas da gente. Então, eu tenho um bebezinho de 2 anos e ele decora tudo. Criança nessa idade, até os 7 aí, eles vão decorando tudo que você fala. Então, às vezes você pensa assim, ah, isso aqui é muito difícil pra eles. Não é. Se você ensinar, se você inculcar, nossa missão é inculcar na mente dessas crianças a verdade. E até que eles cheguem na fase de questionar o que é a verdade e eles tenham bagagem de informação Sim, sobre a nossa fé. E que ele pode comparar e chegar à conclusão de que essa é a verdade. Eles vão chegar num momento de perguntas. Mas enquanto eles não chegam nesse momento, eles precisam ser abastecidos da verdade que liberta, que é Jesus. Então, assim, meu filho, por exemplo, tem 2 anos, ele sabe 7 versículos decorados. Eu juro pra você. Começa a falar o versículo, ele completa o versículo. Por quê? Desde os primeiros meses dele, eu falo os versículos. Começamos com né? Inculcando na mente de uma criança. Ah, mas ele só tem 6 meses, 7 meses, 1 ano. Mas eu tava lá, repetindo, todos os dias, a mesma coisa. O menino sabe um monte de versículo. Às vezes o pessoa que é crente há mais tempo não sabe. Então, tipo ah, assim, ele só tem 2 anos, mas a minha missão é que ele seja abastecido da palavra. Ele não vai poder dizer que ele não conhecia. Ele vai chegar a fase que ele vai tomar a decisão dele, mas ele vai ter todo o conhecimento a partir dali para gerar. Então, dentro da igreja, no ministério, por mais que a gente não tá todos os dias com aquelas crianças, mas o tempo que a gente tiver, que a gente possa utilizar cada tempinho, cada minuto para inculcar na mente dessas crianças a verdade. Pode ser que eles vão chegar na casa deles, não vão ter um lar cristão, um lar estruturado como a gente tem, que todos os dias a gente faz o devocional, todos os dias a gente repete as perguntas bíblicas e ele vai decorando. Não vai ter, talvez, isso. Mas o tempo que você tem eles nas suas mãos ali, que você possa despejar ali todo o amor, toda a mensagem, toda a verdade que há dentro do seu coração. Não perca tempo. O inimigo não tá perdendo tempo, não. Então, que a gente não perca o nosso tempo falando de qualquer coisa e gastando as poucas horas que a gente tem sem ser falando do evangelho. A gente precisa... É isso. Essa é a palavra pra mim. Inculcar o evangelho na mente desses meninos.
Sim, o principal disso aí é você, pai, mãe, que está nos assistindo, ou responsável pela criança, se encher do Espírito Santo também, né? Porque não adianta você ir lá falar um versículo e você só passar a informação. Não, você tem que ter a informação, né, ter Cristo habitando na sua vida, porque às vezes nem só porque você é cristão não significa nada, a criança está observando, né? Já teve casos de, eu não vou generalizar, porque pode ter sido outras formas que a criança aprendeu isso, mas filhos de crente falando palavrão na igreja. De onde será que essa criança está ouvindo isso? Não vai para a escola, não tem idade para ir para a escola ainda. Será que é o vizinho ou será que é dentro de casa? Então, assim, não adianta a gente querer impor uma coisa que na prática ela está vendo outra coisa, né? Só vou ensinar porque tenho medo do meu filho se desviar. Não. Você vai ensinar porque é aquela verdade que habita na sua vida, que teu filho enxerga no seu dia a dia uma forma diferente de você de ser e fala, poxa, eu quero ser assim, para que quando cresça não se desvie do caminho. Mas para isso a gente precisa ter esse relacionamento com o Espírito Santo, que é o mais importante. A número 5 aí, o que você diria para uma pessoa que sente o coração queimando para fazer evangelismo com crianças? Uma vez eu estava conversando com uma amiga e e eu estava muito preocupada com o que eu faço. Ah, eu vou para um novo campo, tenho um novo desafio. Como é que eu começo? O que eu faço? E ela falou uma palavra que marcou meu coração. Então eu diria essa mesma palavra para essa pessoa que quer servir. Em qualquer ministério, não só o de crianças, mas a palavra que ela falou para mim foi assim: Joyce, só ame. Ama. Ama o que você vai fazer. Ama as pessoas. Isso para mim foi tão incrível, porque realmente não tem uma receita de bolo, mas se você seguir esse conselho de amar, ama a pessoa, o próprio Espírito Santo vai te dar ideias, estratégias e formas de como você vai demonstrar esse amor, né? Primeiramente, você vai evangelizar, porque se você ama tanto essa pessoa, você vai ter que falar a verdade para ela. Você vai confrontá-la com a verdade. E ela vai conhecer a verdade através de você. Mas de outras formas práticas, como você pode? Se você pegar isso para você, eu vou amar. E aí você vai ter diversas possibilidades e ideias que Deus vai te dar de como você pode amar essa pessoa. E como ela precisa ser amada. Às vezes ela tá lá no coração dela que ela precisa de um abraço. Você não sabe disso, Hum, você não sabe os traumas que ela já passou na vida. Mas o Espírito Santo, você lá conectadinho com ele, assim, aquela conexão bem, bem em dia, o Espírito Santo vai lá e te dá um abraço nela, dá uma ideia pra você assim, ó, pra você dar um abraço. E às vezes a pessoa precisa desse abraço, pra ela realmente se entregar. Então, é claro que você não pode deixar de falar o evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você tem que comunicar com palavras o evangelho. Mas além das palavras, você também precisa, com ações, demonstrar esse amor, esse evangelho que te alcançou. Então, eu sim. diria isso. Meu primeiro entrevista aqui foi com a missionária conhecida nossa aqui da nossa igreja apoia, que ela serve lá no Níger, na Nigéria, se não me engano. Aí ela falou, eu não lembro qual foi a pergunta que eu fiz para ela, que ela falou, cara, acho que foi sobre como é que a pessoa se prepara. Ela falou assim, cara, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como você mesmo. Pode parecer uma coisa óbvia, mas tem momentos que o que vai sustentar você ali não vai ser anos de teologia, anos de preparo, vai ser o amor. Você vai olhar, principalmente quem serve integralmente, né? Acredito que você tenha deixado alguns familiares seu aqui no Rio, às vezes sente aquela saudade, aquela coisa que quando você lembra o propósito, né? Você tá cheio do amor do Senhor na sua vida, você entende aquilo. As coisas começam a fazer sentido. E tem horas que vai ser difícil mesmo, tem horas que não vai ser fácil, tem horas que a gente vai repensar, pô, será que. Mas só o amor do Senhor, a gente lembra, vai lembrar o que Jesus passou pela gente ali na cruz, e vai lembrar, não, alguém se entregou por mim, alguém por amor, né, deu a sua própria vida por mim, então eu preciso amar o meu próximo. E o amor é demonstrado servindo, né? Hoje o assunto é diretamente para a criança ali, mas acho que, como você falou, no geral, né, amar.
Não tem como, quando você faz algo que você ama, como um casamento, né? Você falou do seu esposo, eu sou recém-casado também, tem 2 anos e pouquinho. O pessoal fala, no início é molezinha, mas né, também não é muita coisa não. E o que vai sustentar é o amor. O que você fez lá atrás. Aquela, quando observou, quando viu ali que você se identifica e foi criando aquele sentimento de amor, isso vai sustentar para coisas da vida também. E em missões, evangelismo é a mesma coisa. Você amar e ter relacionamento com o Senhor. Tem horas que você tem que se preparar, fazer um estudo, tal, nada contra isso. Né? É até muito importante, está precisando de pessoas profissionais na área também de missões em várias situações, mas o que vai te sustentar ali no dia a dia, no serviço, é o amor, né? É amar pessoas. E você estando cheio do amor do Senhor, isso vai ser mais leve. As dificuldades que vão surgindo no caminho se tornam mais leves. Partindo para a última aí, né? Onde as pessoas podem encontrar você, caso queira participar, conhecer, deixa contato aí. Você já falou de onde você é, né? Mas fala aí. Você canta também, né? Então, Então acredito que tem algum contato aí também. sim. É, então, meu Instagram é Joy Lamoso. Então lá eu compartilho muito sobre o campo, sobre música Eu vou deixar também, que a aqui do gente gosta ladinho, muito aqui na imagem, tem aqui do disso. lado, vou deixar o Instagram. Inclusive, a gente está falando aqui de crianças, né? Eu tive o privilégio de fazer uma canção infantil para a campanha de missões nacionais desse ano. A música Não Me Calarei. Tem no Spotify, tem no YouTube. E no clipe, se você for no clipe lá no YouTube, as nossas crianças que estão participando do clipe. E também na Legal. gravação da música eu fiz a gravação com as nossas crianças daqui, fazendo toda a parte do coral. Então, essas criancinhas que você vai ver aí no clipe correndo pra lá e pra cá, são os nossos meninos aqui do Projeto Viver. E foi uma festa esse dia, gente. Foi uma festa. E os meninos tudo animados, porque eu vou gravar uma música, agora eu vou ser famosa. Tava uma resenha, uma brincadeira enorme, porque eles estavam felizes que estavam participando dessa música comigo. E os pais também, né? Super empolgados, porque, que legal, meu filho vai participar de uma gravação de uma música. Então foi uma experiência muito legal e marcante para a vida deles, né? Levá-los para o estúdio, ter aquele processo tão, tão legal. Então temos músicas aí no Spotify, nosso Instagram, tem aí nossa vida, nossa caminhada. Tem o Instagram do meu esposo também, é @prGabrielLamoso. Enfim, aí você se conecta com a gente pra gente Qual é o continuar nome da música mantendo mesmo? aí amizade. Não Me Calarei, o nome da música. Procurar aqui quando No acabar aqui. Spotify é mais fácil de achar. Pronto. No YouTube, se você colocar Não Me Calarei, aí bota Missões Nacionais, acho que acha mais rápido. Mas enfim. Aí é uma foto, é uma imagem de amarelo de fundo com os bonequinhos, assim, tipo de desenho. Tá bem Uhum. legal. Depois você dá uma olhadinha. Show, vou olhar assim e compartilhar aqui com a galera. Joyce, muito obrigado por esse tempo aí, né, que você deu pra gente, mesmo sem conhecer, mas foi um prazerzão conhecer. Eu acompanho, né, como eu falei, o trabalho, eu vejo que é bênção, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, protegendo vocês aí e usando, né, cada vez mais nessa missão aí de conduzir pessoas e principalmente crianças ao reino, né? Eu já tenho o seu contato salvo, e tal, a gente continua aí os contatos e quem sabe Amém. futuramente vai conhecer o trabalho aí, quando começar minhas viagens, que um dia eu chego lá. Será um prazer receber você. E quem mais quiser também ter uma experiência missionária, vai ser muito legal. Valeu, muito obrigado e um bom restante de semana Tchau. aí. Deus Tchau. abençoe.